Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo e estou gravando este vídeo por uma razão muito especial. Na minha vida como cristão, finalmente eu compreendi a importância da palavra de Deus, a importância de crer de fato, de acreditar, de conhecer Deus, de conhecer o Cristo que eu sirvo. E quando eu digo conhecer, é conhecer de fato, do modo como eu conheço os meus filhos, da maneira como eu conheço a minha esposa. Eu sei o que eles gostam, o que eles não gostam. Eu sei quando eles estão irritados. Eu conheço o temperamento de cada um. Eu sei o modo de agradar as pessoas que eu conheço. Então eu estou falando de conhecer o Senhor Jesus na intimidade. E eu vim passar a minha experiência acerca de decorar os versículos da Bíblia. Como decorar os versículos da Bíblia Sagrada. Como gravar. Não gravar por gravar. Não memorizar por memorizar. Não. O objetivo não é este. É guardar os versículos da palavra de Deus para praticar a palavra. Para viver pela palavra. Porque o Senhor Jesus nos diz, no capítulo 10, versículo 10 de São João, que o diabo só veio para roubar, matar e destruir. E isso todos nós sabemos muito bem o que significa. Mas aí o Senhor Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando você começa a decorar este versículo, você começa a recitá-lo diariamente, você começa a perceber pelo Espírito Santo que existe vida, existe uma promessa divina, de que isso aqui é muito sério. Então, quando você começa a decorar os versículos da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai te dando o entendimento do significado profundo e inenarrável da palavra de Deus. Porque o significado da palavra não é apenas um. Para cada porção da palavra de Deus, o Espírito Santo, no decorrer da sua vida, vai sempre te dar um novo significado. E desta forma você vai recebendo de Deus. Por exemplo, quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida em abundância. Eu pergunto nas minhas orações, na conversa que eu tenho com Ele, da seguinte forma: Senhor, que vida é essa? Eu quero aprender sobre essa vida que o Senhor me fala. Vida com abundância. É uma outra vida. Não é a vida que eu conheço, a vida limitada do ser humano. Não. O Senhor está me falando de uma vida, que é a sua vida. Não é a vida de um ser humano que é limitada. A vida, por exemplo, que o apóstolo Tiago, ele diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, da seguinte forma: contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Então a vida que nós conhecemos é esta vida como neblina.
E a vida que o Senhor Jesus está dizendo é uma vida que nós não conhecemos, ou conhecemos muito pouco. Quando falamos de vida eterna, o nosso entendimento fica muito limitado, porque nós não temos muita compreensão do eterno. Não temos, porque nós perdemos a vida eterna no Éden, quando caímos. Em Adão nós pecamos, perdemos o paraíso. Então o significado, não tem muito significado do eterno. Então, para aprendermos sobre eternidade e sobre a vida eterna que o Senhor Jesus nos oferece, é através do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus é vital para a vida do cristão, porque é de uma riqueza sem fim. O próprio Espírito Santo, ele vai nos levando para indagarmos com Deus o significado dessas coisas. Então nós vamos começar a partir de hoje a aprender sobre a palavra, sobre o milagre verdadeiro de Deus que nós precisamos aprender. Nicodemos, ele impressionado pelos milagres que o Senhor Jesus realizava e realiza, ele foi ter com Jesus, dizendo: Senhor, ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se Deus não for com ele. O Senhor Jesus não entrou no mérito dos milagres, do milagre em si, mas Jesus entrou no principal, no fundamento, que é o milagre da salvação. E ele disse para Nicodemos algo que para nós é difícil entender. Ou às vezes nós não pensamos muito sobre isso. Quando Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus disse estas palavras para Nicodemos lá em São João, capítulo 3, versículo 3. Ninguém, olha, presta atenção, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Logo a gente pensa o que? Em ver, em visão. Visão com esses olhos. Acreditamos naquilo que vemos materialmente. E aí, Jesus está dizendo que tem que nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento para ver o reino de Deus. E eu pergunto para o Senhor nas minhas orações: Senhor, nascer de novo. Porque Nicodemos ficou em dúvida: como pode um homem, sendo velho, entrar no ventre da mãe e renascer e ressurgir? Jesus está dizendo: como filho de Adão, você jamais vai conseguir ver o reino de Deus. Para você ver o reino de Deus, você tem que renascer. Você tem que nascer de Deus. É o caso de você que está me ouvindo do outro lado, que está assistindo este vídeo, que está se sentindo tocado pelo Espírito Santo, que está vivendo uma vida muito difícil, com muitas interrogações, de você questionar, de perguntar a Deus: como eu faço para nascer de novo? Há uma resposta. Na medida que você começa a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, para facilitar o seu entendimento, e começa a colocá-lo em prática. Desta forma, o Espírito Santo vai te levar ao novo nascimento. O Espírito Santo é que nos convence do pecado. E aí a gente entra em uma outra doutrina muito profunda. Porque a gente acha que pecar é normal. Nós temos, infelizmente, esta tendência, esta facilidade para o pecado. A gente peca com facilidade. O novo nascimento, ele
ele produz este milagre inenarrável, inexplicável, que é nos dá uma nova natureza. Nascemos, herdamos a natureza maldita do pecado. E o Senhor Jesus diz muito bem, através do apóstolo Paulo, em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas veja, que todos nós temos uma facilidade muito grande para pecarmos, para fazermos coisas erradas. E o pior de tudo, gostamos de fazer coisas erradas e justificamos as coisas erradas que fazemos. Quem vai nos libertar disso? Porque o que tem que acontecer? A coisa errada que fazemos, temos que ser convencidos pelo Espírito Santo de que estamos sendo iludidos com as nossas práticas pecaminosas que gostamos de fazer ou que gostamos de praticar. E temos que ter, por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, um novo estilo de vida, uma nova filosofia de vida. Ou seja, o que temos que fazer? Temos que dizer para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, o Senhor nunca cometeu pecado. O Senhor diz lá em João, capítulo 8, versículo 46, pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que vocês não creem em mim? E Isaías 53, 9 diz o seguinte: deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. E João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 5, fala sobre a pureza do Senhor Jesus. João diz assim: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, o mais importante na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que mais chama a atenção, não é nos milagres que ele realizou, não é fazer o paralítico andar, não é fazer com que o cego enxergue. Tudo isto é bíblico, isto é maravilhoso, são sinais, e o poder do Evangelho está também nos sinais. Mas o maior milagre é o novo nascimento. O maior milagre é mudar um ser humano, é transformá-lo, é fazer com que ele ressurja de novo, é fazer com que a velha pessoa morra, desapareça, seja sepultada de fato com Cristo através do batismo e ressurja uma nova pessoa como de fato filho de Deus, deixando de ser filho de Adão para ser um filho de Deus por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, como discípulos de Cristo, vamos nos identificando com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os valores de Cristo vão passando para dentro dos nossos corações. E aí, amar o inimigo passa a fazer sentido. Perdoar passa a fazer sentido. Tudo aquilo que eu sou contra faz sentido. Porque o Senhor Jesus diz: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos muito bem para os nossos amigos, para as pessoas que nos fazem o bem, mas para os nossos inimigos, pessoas que nos traíram, que nos fizeram o mal, sentimos, infelizmente, dentro do nosso coração um desejo de vingança. Nós achamos muito correto de que as pessoas que nos traíram, que nos fizeram o mal, sejam duramente penalizadas. E aí, a gente tem que dizer para o Senhor: Senhor, não faz sentido o que o Senhor está pedindo.
Para o Senhor é simples e é natural amar o inimigo. O Senhor demonstrou isso. O Senhor veio aqui, morreu por nós. O Senhor foi flagelado, foi torturado, foi pregado numa cruz. Mas, Senhor, eu sou um ser humano. Mas agora que sou teu filho, ensina-me. Me mostra o sentido. Me convence. Por que é que eu tenho que perdoar quem me fez o mal? Como é, Senhor, que vai funcionar esse negócio dentro de mim? Que eu vou conseguir fazer o bem para quem me fez o mal? Tudo isso é possível através da nova criatura. Hoje, o que é que faz sentido para a maioria da população mundial? Faz sentido, é normal e é comum em que as pessoas se beneficiem, independente de prejudicar os outros. Que ele saia com a mulher do seu amigo, do seu vizinho, em nome do seu prazer pessoal. Ele não se importa com seu amigo, ele não se importa com o marido dela, não se importa com a família dela, não se importa com ela. Ele está pensando nele. Isto faz sentido. Mas para quem nasceu de novo, isto deixa de fazer sentido. É exatamente por isso que José rejeitou e ele não quis deitar-se com a mulher de Potifar. Porque para ele, isto não fazia o menor sentido. Foi por isso que ele resistiu. Foi por essa razão. Não tinha sentido. Não havia sentido. Então, estamos aqui para decorar o versículo da palavra de Deus. Eu quero pegar aqui uma demonstração. Eu tenho aqui nas minhas mãos um exemplo de como eu faço para decorar os versículos da Bíblia Sagrada. Eu compro cartões em branco e eu escrevo nesses cartões. Não sei se você vai conseguir enxergar, mas eu quero mostrar aqui para você um exemplo de um cartão de Provérbios 6:29. Eu anotei aqui o versículo, né? Você está vendo? Está aqui o versículo no cartão que eu anotei, o versículo da palavra de Deus. Eu vou mostrar para você o que eu faço atrás. Aqui está o título, o tema do versículo que eu estou decorando e a data. Veja. O tema, marcas do pecado e a data em que eu comecei a decorar esse versículo, que foi no dia 3/5, né? 3/5 de 2013. Esse versículo eu tenho que decorá-lo todos os dias durante 7 meses. Durante 7 meses eu tenho que decorar esse versículo. 7 meses para gravar. E no máximo 3 versículos por dia. Ou, melhor dizendo, 3 versículos por semana. Você deve decorar. Não faça mais do que isso. Provérbios 6:29. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. São marcas do pecado. Quando alguém, uma pessoa que não vigie, sendo cristão ou não, e cede à tentação de praticar o adultério, de se deitar com a mulher alheia, então ele sofre sérias consequências. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Então eu tenho uma sequência, que é o segundo versículo, que é Provérbios 6:32. Aqui, Provérbios 6:32, o cartãozinho. A data, né? A data, está aqui a data. Marcas do pecado. Provérbios 6:32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo.
Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. O homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Tem uma sequência que fala sobre o pecado e as marcas do pecado. E o terceiro versículo, para encerrar a semana, né? Que começou, eu comecei decorando esses versículos no dia 3/5/2013. O terceiro versículo, Provérbios 6:33, encerra aqui a ideia, a marca do pecado, as consequências de quem comete tal pecado. Existe uma consequência muito séria. E o versículo que encerra diz o seguinte: sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. A palavra de Deus, que é verdade, ela nos ensina que uma pessoa que pratique tal pecado, que cometa adultério, ele sofrerá ferimentos e vergonha, e a humilhação segue com ele para sempre. A humilhação não vai sair. Significa que a pessoa vai se arrepender, Deus vai perdoar, mas não vai tirar a humilhação. A humilhação vai prosseguir. Só para você ter um exemplo, nós temos algumas informações acerca de pastores que eram muitíssimos abençoados e que infelizmente caíram. Eu não tenho notícia de nenhum que tenha se recuperado e voltado a ser o que foi antes. Porque sobre ele esta humilhação que não se apaga. O perdão, Deus perdoa, mas a consequência do pecado, um pecado terrível, que na lei este pecado ele era punido com a morte do transgressor, dos transgressores que cometessem tal pecado. É muito grave. Raciocina comigo. Deus determinava pena de morte, pena capital para o adúltero, para a adúltera. Veja que o pecado é tão grave que não havia misericórdia. Pena capital para a prática do pecado. Deixa eu lhe dizer uma coisa a respeito do pecado de adultério. Quando se comete este pecado de adultério, ele é gravíssimo. É gravíssimo. Muito grave. Porque antes de cometer tal pecado, o transgressor, o adúltero, a adúltera, ele tem o pecado da cobiça, do egoísmo. O pecado de adultério é um pecado, em primeiro lugar, terrível contra Deus. Pisa-se no sangue do Senhor Jesus, no sacrifício de Cristo, quando se comete o pecado de adultério. Peca contra o cônjuge. O adúltero peca contra o cônjuge. O adúltero peca contra a sua família, os seus filhos. Peca contra os seus pais, as pessoas que o amam. O adúltero, quando cristão, ele peca contra a igreja. Tudo para satisfazer um desejo pessoal. Ele peca terrivelmente contra a pessoa com quem ele está adulterando. Ele está pecando contra a família da pessoa com quem ele ou ela está cometendo adultério. É um estrago terrível, uma coisa horrível. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você esteja sendo tentado por isso. Presta bem atenção. Não se deixe enganar.
você não vai ser feliz tendo um caso. Você jamais será feliz tendo um relacionamento extraconjugal. Sabe por quê? Porque o sexo foi instituído por Deus. E para que o sexo seja prazeroso, precisa ter a bênção de Deus. Casais que andam com Deus, no momento do ato conjugal, Deus se faz presente para abençoar o casal, dando-lhe a verdadeira felicidade. Quando alguém vai para o ato, para consumar o adultério, para a relação íntima, para a relação sexual, na prática do adultério, Deus não se faz presente. Pelo contrário, naquele exato momento, espíritos imundos estão ali atuando na vida daquelas pessoas. Daí a razão da infelicidade, da ilusão. Todo pecado ele tem um fundamento. Ele nasce na mentira, na ilusão. Ele começa dentro do coração, dentro do íntimo. Começa com o olhar. É alguém que você vê e de repente você tem aquela troca de olhar com aquela pessoa. E você percebe no olhar que aquele olhar do outro ou da outra é um olhar de interesse. Então surge dentro de você uma curiosidade, ou não, de conferir se de fato a outra pessoa está interessada. Você vai conferir. Quando você vai conferir, você percebe que a outra pessoa está correspondendo, que a outra pessoa também se interessou por você, se sentiu atraído por você. Começa tudo aí. Eu te dou um conselho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não se iluda com isso. A humilhação estará sobre você para sempre. Num outro dia eu quero falar que este pecado vai repercutir na eternidade, viu? Mesmo que você se salve, isto vai repercutir na eternidade. Eu vou mostrar para você biblicamente que este pecado vai repercutir na eternidade e vai te trazer um prejuízo eterno. Eterno. Então não se iluda. Como eu estava dizendo, no momento da adversidade, você deve, naquele exato momento, houve troca de olhar. Você abaixa a sua cabeça e diz assim: Senhor, neste exato momento eu estou sendo tentado. Senhor, existe uma tentação dentro de mim. Eu estou com vontade de olhar de novo, Senhor. Mas eu te peço forças para não pecar contra o Senhor. Eu estou sendo enganado. Senhor, eu não quero sofrer a humilhação pelo resto da minha vida por praticar tal pecado. Eu não quero sofrer as consequências na eternidade por tal pecado. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me neste exato momento que eu estou sendo tentado. E aí, para a sua oração, haverá um socorro do Espírito Santo. Muito bem? Foi um prazer, uma felicidade poder servir você com um pouco da palavra de Deus. Com o que eu tenho aprendido com o Senhor Jesus, decorando os versículos da palavra. A palavra de Deus pode fazer coisas inimagináveis para mim e para você. Porque é praticando a palavra, é lendo a palavra, que você vai amar a Cristo, que você vai compreendê-lo, que você vai conhecê-lo. Como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.